Este ano, 12 títulos foram selecionados para a competição internacional de longas do Festival É Tudo Verdade. Entre eles, apenas um filme brasileiro, Meu Amigo Fela. O documentário revê a trajetória de Fela Kuti ao colocar Carlos Moore para reencontrar os amigos do músico africano. Carlos é um personagem que foi o biógrafo de Fela. O Fela convidou ele para fazer sua biografia. Ele tinha uma paixão muito... Eles eram irmãos, né? Mas à medida que o Carlos foi percebendo que o Fela foi entrando na área de sombra, eles entraram em conflito, eles se separaram. E o filme permite esse retorno do Carlos para reencontrar os amigos do Fela, para poder medir as suas impressões sobre o que aconteceu com o Fela. Fela tem uma música muito hipnótica, muito dançante, mas a música do Fela é uma música muito política. A música comenta a vida dele, a música comenta a situação da Nigéria, a corrupção na Nigéria, os militares com as suas atrocidades com o povo na Nigéria, etc, etc. Então, um outro elemento da estrutura narrativa foi de destacar as letras da música do Fela para as pessoas entenderem o quanto que o Fela era um pan-africanista. Today in Nigeria, a lot more people are now relating to what Fela said like 40 years ago. When they listen to Fela's song, some people are wondering like, was it sung this year? Entre outras coisas, eis um filme que tenta responder a toda essa febre de selfies. Fotografação é um dos títulos exibidos na mostra Programas Especiais. Na verdade, vendo a maneira como a fotografia está sendo utilizada por tudo e todos hoje em dia, onde todos querem se fotografar principalmente, e pensando nas imagens, digamos, da história da fotografia brasileira, né, um conhecimento, uma referência que eu tinha dessas imagens, eu fui procurando construir os elos para saber de onde viemos com a nossa fotografia, onde estamos e para onde vamos. E fui me dando conta ao longo do tempo dos elos que poderiam existir ou que poderiam ser criados entre diferentes fotógrafos através do tempo. Porque no fundo o filme trata da construção da imagem do país. Da imagem do país que nós trazemos dentro de nós, que nem às vezes nós nem temos consciência disso. É o exótico, são esses personagens que nós estamos vendendo e que é a imagem do país, porque o documento fotográfico é verdadeiro. 3 coproduções do Canal Brasil foram selecionadas para a competição brasileira de longas da 24ª edição do É Tudo Verdade. Eles não tinham noção nenhuma da grandiosidade da obra que eles estavam servindo. O Soldado da Borracha, na Segunda Guerra, o Japão invade a Malásia. A Malásia era o maior produtor de borracha do mundo, exportava borracha para o mundo todo, inclusive para os Estados Unidos. Então, quando a Malásia deixa de fornecer, a indústria bélica americana entra em crise, né? E Getúlio e Roosevelt fazem um acordo para repovoar os seringais da Amazônia. São enviados entre 55 mil a 60 mil soldados da borracha, inclusive do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Getúlio limpou os presídios do Rio, foram 1.200 cariocas, ou seja, uma história praticamente desconhecida e que eu acho que o filme vai dar uma luz, né? Ou seja, vai... resgata essa história recente do Brasil e que, infelizmente, a gente vê que muita coisa que acontecia nos anos 40 continua acontecendo hoje. O ingrediente principalmente para brigar, para lutar na guerra era a borracha. Bom, na verdade o Rumo realmente é um grupo único, né, que trabalhou com a música de uma forma completamente diferente dos grupos, principalmente os grupos contemporâneos dele na época, né? E ele, dentro da vanguarda paulista, tinha uma característica específica, que era essa questão do canto falado, enfim. Eu acho que existem diversos filhotes do Rumo por aí, inclusive na nova MPB hoje em dia, que as pessoas mal sabem que são influenciadas pelo Rumo. Oi, nós estamos tão perto um do outro que nem dá pra ver a fisionomia. Afasta um pouquinho, vai mais pra lá pra dar perspectiva. A animação ela começa mais simples, né? Ela vai se construindo, ela vai se preenchendo, né? Ela se torna mais realista na medida que o grupo vai avançando. E quando eles gravam o primeiro disco, os 2 primeiros discos, eles viram reais. Eu acho que revela, primeiro, a coisa, muito conteúdo,
né, assim, dessa trajetória, do rumo, mas é um filme sobre o processo, né, o processo criativo. São várias histórias, assim, várias camadas, né, contando essa história, essa trajetória. Nossa, achei um filmão. Partiram de opiniões desenhadas, né, a partir dos desenhos da gente e tal, criar uma certa, não só humor, mas ao mesmo tempo tem um lado meio dramático na coisa que não dá certo no mercado, mas ao mesmo tempo dá certo artisticamente e tal. Achei muito legal, me surpreendeu. Teto e tela para todos é o tema central do filme Cine Marrocos. Por que contar essa história? Quando eu soube de uma ocupação em um cinema, eu fiquei fascinado pela ideia, junta dois assuntos que me interessam muitíssimo, que é a luta social e o amor pelo cinema. Eu li primeiro a notícia sobre a ocupação, fiquei fascinado, decidi pesquisar um pouquinho a história do Marrocos, descobri que lá houve o Festival Internacional de Cinema de 54, o primeiro internacional do Brasil. A gente criou esse dispositivo de exibir os filmes de 54, esse festival, para eles, para os moradores, e depois fazer uma oficina em que a gente trabalhasse algumas das cenas desses clássicos do cinema. Eu nunca tinha tido um contato direto com a arte, né? A não ser a arte marcial. Lidar com câmera é muito difícil e o Ricardo conseguiu resgatar isso, acho que dentro de todo mundo, com o jeito dele. Ele tem um feeling, ele consegue ver as pessoas através da matéria e eu acho que isso foi primordial para esse filme ter esse resultado. Foi assim emocionante, está sendo, né? Lembrar do que a gente não só gravou, mas o que a gente viveu lá. Que foi um período muito forte, não só para mim, acredito para quem estava envolvido nesse trabalho. Je me réjouis dans les rôles où il y a trop de souffrance, il faut exprimer la souffrance, parce que j'ai beaucoup souffert. Je connais pas autre chose que la souffrance. As projeções mais concorridas, tanto em São Paulo, no Rio, como tradicionalmente acontece, na Tudo Verdade, são as da competição brasileira. A ideia de que a safra brasileira de documentários traz um pouco o pulso do país, eu acho que contamina muito a reação de público muito forte que a gente tem, essa presença também muito generosa que a gente tem na imprensa, que eu acho que é muito raro em festivais internacionais no Brasil e muito saudável ter o primeiro olhar vindo da imprensa brasileira sobre essa nova safra. A quarta coprodução do Canal Brasil, presente no festival, é Memórias do Grupo Opinião. O filme reconta a história do coletivo derivado do Centro Popular de Cultura, o CPC. Foi o grupo que criou todo um movimento de resistência ao governo militar que nasceu em 64, através da música, do teatro, da cultura, das ideias. Eu acho que a arte é a grande forma de transmissão do conhecimento e de comunicação do homem no mundo, né? O próprio samba, por exemplo, que deu nome a todo esse movimento, a Opinião do Zequete, era um samba que tinha ficado nos anos 50. De repente ele tomou um outro significado. Eu não mudo de opinião, aquilo passou a ter um conteúdo político. O movimento teve a sua força em si mesmo e teve, para mim, uma força muito grande, que me motivou essa batalha toda de fazer um filme, que hoje no Brasil não é fácil fazer um filme. Quem patrocinaria um projeto desse hoje no Brasil, se não o Canal Brasil? O Canal Brasil é quem toma essas iniciativas, que faz essas coisas. E sem ele não existiria Memórias da Opinião.